Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara. O jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se aconchega aí que hoje o assunto tá uma bomba. Seja bem-vindo e bem-vinda de volta a mais um episódio do podcast Faz as Contas. Bru Aleman aqui, trazendo uma atualização semanal de todas as notícias relevantes que você precisa ficar de olho e que afeta também o seu dinheiro. E como sempre, eu nunca tô sozinha. Afinal, um conteúdo é formado sempre por um time. Olha ela de volta, direto do Rock in Rio. Eu voltei agora pra ficar. Tudo bem, meu amor? É assim, tem toda uma formalidade, tá bom, tudo ótimo. Então tá bom. Passada a correria que tivemos aqui na rádio por conta do Rock in Rio, né? Então, Exato. Estou de volta à programação normal, digamos assim. Ufa. E voltando assim com uma certa ansiedade pra falar de finanças e pra aprender muito, como sempre a gente aprende aqui sobre economia, finanças, Confesso que investimento. você sentiu falta da Senti gente. falta dos ensinamentos, porque Exato. eu confesso que dá uma preenchida nos meus dias, saber um pouquinho mais sobre um assunto que eu não sou muito boa. Então, Mais uma fiel escudeira! Cá, essa semana, a notícia. Ela já engatou no modo da Atena, gente. Eu já coloco vem com na a tragédia, terceira, já, né? ó. Não começo nem de primeira, já foi na engatou. terceira. Vamos lá. Beleza. A notícia é um pouco bombástica para algumas pessoas, mas eu queria também saber a sua opinião. Certo. Ela fala assim: em um ranking global, o Brasil aparece como o segundo pior lugar para se aposentar. Deu lá no UOL Economia. Eu quero te colocar hoje numa outra posição. Eu Certo. queria saber a sua opinião. Como você, brasileira, que trabalha, paga seus impostos, tá preocupada com o seu futuro, que eu sei que você é assim. Sim. Como que impacta você ler ou você escutar eu acabar de te falar isso? O que você enxerga? Fugir do país não é uma opção, né? Tá, então vamos trabalhar com as opções reais aqui. Tá. Porque é impactante. É frustrante, você olhar né? De isso. verdade. É frustrante. Por quê? Porque quando a gente constrói uma carreira, e de repente a gente é contratado, CLT, tudo certinho, a gente, sabe, digamos que toda a burocracia vai correndo bem, porque a gente acha que vai se aposentar seguro, tranquilo, de boas, que essa aposentadoria vai... Eu tô rindo de nervoso, gente. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô expondo aqui, abrindo meu coração, porque eu penso sobre. Eu penso sobre isso. Eu tô rindo de nervoso. Né? Porém, eu já comecei a observar uma certa dificuldade da minha mãe, que é uma profissional autônoma, pra conseguir, por exemplo, a aposentadoria dela. Que já tá um pouco num processo complicado. Acompanhei esse processo também com meu pai. Tá. Então, eu sou sim a prova viva de que essa notícia é real. É muito difícil essa questão da aposentadoria no Brasil. Tá. Tô acompanhando isso na minha família e confesso que fico um pouco preocupada, sim, com relação ao meu futuro. Porque, como você disse, mudança de país não dá, então eu não sei. A impressão que eu tenho é que a legislação, a burocracia, tudo muda de uma hora pra outra. E você fica meio perdido, do tipo, e agora? A minha aposentadoria tá garantida, não tá garantida? Eu vou conseguir me sustentar lá na frente? Eu vou conseguir ter uma velhice tranquila? Sabe? Eu vou conseguir me bancar? Eu vou conseguir pagar um plano de saúde lá na frente? É isso. Não sei. É isso. Entende? Mas concorda que você ainda tem esse lado e você trouxe esse lado onde vocês estão preocupados. Sim. E aquele que vive o hoje? Não sei se eu vou viver. Não sei se eu vou. Ai, não. Porque o brasileiro, ele tem essa questão de Imediatismo. Exato. De um Então ele agora. acha, o lá na frente, por exemplo, a gente com a nossa idade, fala, nossa, mas eu vou investir por 30 anos? Calma, a gente vai ter 60 e pouquinho. Exato, e eu tô Então, acompanhando os meus pais nessa faixa etária com problemas. Por isso que eu falei, Exato. é uma coisa que já me preocupa. Eu vou, até tava no final da pauta pra trazer isso, que eu queria trazer esses dados, mas já que você trouxe, gente, não foi combinado, mas é bem interessante. Olha o que os seus pais estão passando. 36 milhões de brasileiros recebem o benefício do salário do INSS. Só 778 pessoas conseguiram acesso do teto, que é de R$7 mil. 64% recebe um salário mínimo. Um salário mínimo. Dos aposentados, daí uma pesquisa feita pelos aposentados do INSS, 46% depende de parente, 28% de caridade e 25% se veem na aposentadoria obrigados a trabalhar. Exato, que é o que eu ia entrar agora com a questão do meu pai. A aposentadoria dele saiu, não é o suficiente.
Ele voltou a trabalhar, estava trabalhando como Uber, inclusive, para poder preencher uma renda, porque a aposentadoria somente não funciona. É isso. Você se vê na cidade, e isso é um dado, é uma realidade brasileira, infelizmente. Quer dizer, a gente já tem que lidar com a questão das rugas aparecendo, a velhice chegando, os cabelos brancos, e ainda tem de lidar com essa questão burocrática da aposentadoria, que não é o bastante, não é o suficiente. Por isso que a gente fala tanto de finanças aqui. Ah, meu Deus. Não, mas a gente tem mais um trechinho aqui dessa matéria, não é isso? É. Ó, vamos lá para um trechinho que tá destacado pelo UOL Economia. O relatório foi feito pela consultoria de investimentos Natixis. Deve ser Natixis. Deve ser Natixis. O Natixis. Não, a gente é brasileirado. Natixis. Pronto, Natixis fechou. Se fosse no Rio. E essa agência que cruza os diferentes dados relativos à saúde, à qualidade de vida, à inflação, aos bens materiais que a pessoa tem, para poder chegar nesse resultado final aqui, né? Então faz um apanhadão com tudo que a pessoa tem de bens e tudo mais. Muito bem. E aí, como é que a gente leva em conta também saúde, qualidade de vida, inflação e bens materiais dentro de todo esse contexto, então? Na verdade foi por isso que a gente levou uma nota baixa, né? Porque assim, vamos conversar. Ai, lá vai. Vamos falar. Saúde. Então assim, o brasileiro vai, paga os seus impostos, que eu acho que esse é o principal. Inclusive, a Nath Arcuri tá fazendo, é uma outra, né, ela é uma super mulher aí de finanças, tá no mercado de educação financeira. Ela tá fazendo uma série, ela já tem poder pra isso. Porque é muito complicado quando a gente fala sobre política e você ainda é muito pequeno e não tem uma visibilidade. Os caminhos do dinheiro. É o quanto, por exemplo, seu papel higiênico, 28% é do governo. Ah, sim. Um brinco é meu, o outro é do governo. É bem isso. Ela faz umas brincadeiras assim. Então é mais ou menos isso. Por quê? Você paga tanto imposto, o que você deveria ter? A saúde. Como que é o sistema de saúde público? Eu acho que tem muitos lugares, por exemplo, aqui em São Paulo especificamente, eu acho que em alguns locais funciona. As AMAs, as UBSs, enfim. Eu frequento, né? Na verdade, eu faço vacina, tem coisas, tudo que o sistema público... Eu ainda vou. Isso é coisa desde pequena. Eu não pago vacina. Não vou pagar, porque o do sistema público é o melhor que tem. Sim. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem... Só que eu tô falando de São Paulo. A gente tá falando de São Paulo. Não, aqui nós conversamos, por exemplo, com a rede. É uma realidade totalmente diferente quando eu converso com os nossos ouvintes que são do Amazonas, do Pará. Sim, onde então, você tem centros médicos mais distantes, onde a população tem que ser... Ou nem tem. O médico chega no Amazonas, Amazonas, horas até chegar em uma unidade de saúde. Chega através do Rio. E no caso de São assim. Paulo, temos outro problema também, porque por ser uma região super populosa, você tem as filas de espera. Então, para fazer um exame, por exemplo, negativo. Você demora pelo menos 3, 4, 5 meses para conseguir. Exatamente. Então, assim, é complicado. Então, se a gente for considerar, né, por que a pontuação do Brasil, levando em consideração saúde, esse é o ponto. Então, assim, a gente não tem o retorno necessário. Ele é um sistema eficiente dentro de determinadas análises, assim, bem pontuais que a gente vai fazer. É um sistema eficiente nacional? Não, ele não é. A gente não tem o retorno. Quem precisa de uma cirurgia, quem precisa fazer um tratamento de câncer, não é todo mundo que vai conseguir. Então a gente tá pagando nosso imposto pra quê? Aquelas que já começam a se revoltar durante o podcast. A gente vai pro segundo, vai pra qualidade de vida. Vamos lá. Então, a qualidade de vida é a mesma coisa. Aqui em São Paulo, vamos passear ali perto do metrô São Bento, 11 horas da noite? Eu não vou, você vai? Não vou em nenhuma região do centro de São Paulo. A gente não vai. Tampouco à noite, tampouco sozinha. Não tem como. E eu tenho amor ao meu celular. Você fala, mas ali é centro, né? Não, gente, qualidade de vida seria eu poder ter essa oportunidade de ir e vir quando eu bem entender. Sim. E não correr o risco de não voltar pra casa. Exatamente. De ir a um parque sem ficar preocupado que vai sofrer uma violência. E nós, mulheres, pior ainda, exatamente, né? A gente andando à noite, as situações são muito piores. Então, temos qualidade de vida? Não. Numa cidade, vamos pegar a cidade de São Paulo de novo, onde você tem uma discrepância tão grande que quem tá seguro? Quem realmente tem dinheiro e tá andando de carro blindado. Sim. Né?
Porque o outro… E tem todo um sistema de segurança em casa, enfim. Isso e aquilo. Então, quem pode pagar pela qualidade de vida, tem a qualidade de vida. Quem não pode, e não deveria ter distinção. E o que um plano, o que esse dinheiro, né, que vai sendo arrecadado para poder entregar as melhorias de qualidade de vida para a população? Toda essa questão de infraestrutura, essa questão de segurança. Presídio. Por que o presídio, ao invés… Eu estava vendo um dado muito interessante. Cada preso custa em torno… Era R$1.400? Ou R$4.000? Era alguma… Tudo bem que é uma discrepância, mas é um valor bem alto. Por mês, para o Brasil. Um estudante custa 450. Então, onde que nós perdemos a linha que você precisa financiar mais um preso do que a educação de uma criança? Sim. Não existe isso, entendeu? Não existe. O preso, ele tem que gerar renda. Ele tem que gerar renda. É isso que você vai tirar ele daquela situação. Hoje, o sistema carcerário que a gente tem, além de custo, né? E eu tenho uma crítica muito grande relacionada, por exemplo, mas meu marido foi preso, eu ganho R$700 por filho. Também totalmente errado. A gente ali tem um bolo de problema que vai ser gerado muito grande e que você tira de outros lugares, né? E o preso, ele poderia gerar uma determinada renda também para realocar dentro da sociedade, dentro das suas necessidades. Assim como em alguns países, né? Que o preso, ele é colocado para trabalhar. E para gerar lucros dentro da própria prisão, para que ele possa se autocustear. Criar essa indústria, né? Para pro preso trabalhar ali dentro. Exatamente. E deveria ser assim. E até outra pra que ele você… sair aprender alguma coisa e sair com uma profissão. Pra quando eventualmente ele sair, ele conseguir voltar pra sociedade um pouco melhor. Um podcast mais de mentalidade, essas coisas, eu escutei exatamente isso. Que quando você ser preso no Brasil, quando ele sai pior. Sim, porque ele você aprende, não desenvolveu socialmente aquela pessoa. E o pior, o fato dele estar preso e aprendendo coisas ruins com os demais colegas, ele sai bem pior. Agora, se ele golpe. Exato. Agora, se ele é colocado lá e aprende uma profissão, vamos supor… de carpinteiro, de pintor, enfim, ele coloca uma profissão que seja braçal, enfim, manual. Ele sai dali com uma profissão, sai com um currículo e consegue se realocar na sociedade. Exatamente. Então… Mas dar o prato de comida só é mais fácil, né? Dar o prato de comida é mais fácil. Exatamente. Então, esse ponto no Brasil também é justificável. Aí a gente vai para duas questões, as duas últimas que você comentou que estão conjuntas, que é a inflação e bens materiais. Isso. Porque assim, os bens materiais você só pode conquistar a partir do momento que o seu dinheiro vale alguma coisa. Nosso dinheiro não tá valendo nada, né? Eu vou aqui, por exemplo, eu fui no supermercado. Ontem mesmo, uma colega minha, ela tá indo morar sozinha, ela perguntou pra mim, quanto que você gasta do supermercado por mês? Já levei um susto. Eu falei assim, não sei se eu vou passar, não sei. Você fica meio assim. Eu tenho um adolescente que tá comendo por 5. Você não tem arroz, feijão, carne. Meu Deus, a carne aumentou 10 vezes. Ele é um tiranossauro. Não, gente, adolescente come demais. Juro por Deus. É fase de crescimento. 14, 15 anos. Vai fazer 15 o ano que vem já, enfim. E daí, só que eu mudei a carne. Eu gastava, olha, 6 anos atrás, eu gastava, nós três, R$1.800 por mês. Hoje eu gasto 3.200. Daí você fala, nossa, que frescura. Gente, peraí. Primeiro, a carne aumentou 6 vezes. Sim. Isso que eu troquei, agora é linguiça e frango. Tem que fazer ajustes, pequenos ajustes. E à noite é crepioca. Ajustes. Vai fazendo ajuste. Não tem comida à noite mais. Ai, mãe, eu quero. A mamãe faz 2. Isso sem contar que o ovo vira um monte de coisa, gente. Exato. É frito, é cozido, é omelete, exato. Mexido. Ele aprendeu a comer ovo à noite. Em casa é ovo, porque daí mistura com presunto, corta tomatinho, tipo, tomate já mesmo. faz uma outra comida. Daí fica uma crepioca bem gorda, assim, pra sustentar o adolescente, porque senão não dá, você vai à falência, né? Só que tem vários dias, por exemplo, que ele almoça na escola, então eu não consigo tirar esse custo. Meu marido trabalha todo dia fora, ele precisa almoçar. Ah, mas não pode levar marmita? Eu não vou ficar cozinhando, gente, eu não tenho gente pra cozinhar. Eu não vou dormir mais, né? Vou ficar cozinhando. Aí não tem tempo também. Você também tem que ver ali. O meu tempo é o gerar renda. Mas, por exemplo, fui no mercado ontem, eu tenho 2 sabão em pó. Eu já tinha trocado isso já quando eu vi aumentando o preço. Um pra lavar pano de chão, lavar essas coisas, porque você não vai comprar um caro pra isso. Sim. E outra pra delicadeza das nossas roupas. Sim. E tudo mais. Então, o Omo é pra roupa normal, as roupas nossas que a gente usa mais assim. E o outro não. O Omo custava R$27,90 há 1 ano e meio atrás. Ontem no supermercado tá R$51 de 3 litros. Gente, que absurdo. R$51. Gente, é muito Eu olhei e surreal, falei, não acredito. Eu vou gastar R$50. Aquelas vem 3 de brinde que eu não tô vendo.
Então, tudo aumentou. Então, essa questão de bens materiais e inflação, porque a inflação é exatamente isso. Meu salário aumentou? Não. Não. Não, O trabalho sim. só a inflação. O trabalho sim. Mas o salário não. Então eu não consigo comprar os mesmos bens materiais ou ter acesso aos mesmos bens materiais do que eu teria antes. Tive que fazer escolhas essas coisas. Então também é justificado. O brasileiro, ele tem um poder de compra muito baixo, né? Apesar da gente gostar muito de parcelar, como que a gente consegue? Por que no Brasil o parcelamento não é comum no exterior? Por que no Brasil a gente usa muito? Exatamente por isso, porque você precisa dar acesso de alguma forma. Porque senão ninguém consegue comprar. Se não for na base do parcelamento, não dá. Exatamente. Ai, certo. Então a gente tem um monte de notícias ruins, né? Como você até suspirei aqui, como vocês puderam ver, né? Ouvir, melhor dizendo. Tá, aí agora a gente vai falar então de investimento, porque a gente precisa falar sobre investir, porque parece que começou a funilar de um jeito que você fala assim, gente, eu preciso investir, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque se o salário não é o suficiente, se a inflação tá aí, se a aposentadoria lá na frente tá complicada e a gente vem nesse combo complicado… Como fazer pra galera cair em si, pelo amor de Deus? A primeira coisa, eu acho que nesse podcast eu até consegui trazer… Normalmente eu explico inflação nos podcasts, falando que é a perda do poder de compra. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer vários exemplos. Sim, né? sim. Você falou, por exemplo, do seu pai. Mesmo quando o seu pai, ele vai se aposentar, vamos dizer que ele ganha um salário mínimo. Uma coisa era se ele tivesse se aposentado em 1990, vamos dizer, com um salário mínimo. Outra coisa é ele em 2023 se aposentando com um salário mínimo. O poder de compra desse dinheiro perdeu muito, tanto que ele tá precisando trabalhar. A minha avó se aposentou com um salário mínimo. A minha avó se aposentou com um salário há alguns anos atrás, bastante anos atrás, como costureira, e ela pegou um salário mínimo absurdamente bom. Que conseguiu fazê-la manter um bom plano de saúde, pagar o aluguel da casa dela. Hoje ela conseguiu se manter muito bem. Um plano de saúde Hoje em de um dia idoso custa mais de R$2.000. Ela não conseguiria. O salário mínimo não paga o plano de saúde do idoso. Não. Não. Exato. E aí você tem que escolher, ou eu vivo, ou eu como, ou eu vou ao médico. Exatamente. É basicamente isso. Você tem que fazer essa escolha. Então, e a inflação é exatamente isso. Então, percebam, pessoas, vocês que estão escutando, vocês devem ter exemplos que nós falamos aqui de pessoas muito ali do seu lado. E é você enxergar e falar, você quer ser essa pessoa? A inflação, ela tá na sua vida. E ela vai te assombrar lá na frente. Então, quando a gente vai falar para investimento, é isso. Eu preciso guardar o meu dinheiro para lutar para que eu consiga juntar o suficiente para que não perca tanto pela inflação, entendeu? É isso. Eu acho que muitas vezes a gente vende, né? Inclusive influenciador, falo eu às vezes, porque a gente tenta incentivar a pessoa a investir. Liberdade financeira, faça isso, mas é assim. A grande realidade é que a grande maioria dos brasileiros não vão conseguir atingir a liberdade financeira, que é, tenho todo o dinheiro investido, vou receber, não vou fazer mais nada da minha vida. Não. Mas o dinheiro que você vai investir para não correr relacionado à inflação, você vai gerar uma pequena renda. Certo. Uma renda que ela vai ser extra lá na frente. Você vai juntar por 30 anos. Daí o investimento que você vai ter acumulado, ele vai ser mais 1 ou 2 salários mínimos. Então ele vai te ajudar com todo o outro restante que você vai receber. Ele vai complementar. Ele vai complementar a sua renda. Então essa é a importância. Só que melhor ainda, você conseguiu juntar o suficiente que não correu perante a inflação. Por quê? O INSS não vai mudar. O salário mínimo, se ele fosse reajustado hoje, igual a gente gravou no podcast, ele deveria ser R$6.000. Não 1.200. Para suprir todas as necessidades e a inflação. Ele não vai ser ajustado. Então, ou você guarda dinheiro, ou você vai continuar dessa forma. Ou vai cair naquelas estatísticas que você falou. Depender de caridade, depender de ajuda dos parentes, continuar trabalhando. Exato. Então, pra quem vai aqui no Brasil, daí agora, né, uma indicação, mas não pode falar que é indicação. E se vocês falarem que é indicação, eu vou falar que é mentira, que eu não falei. Apesar de estar gravado. Tá gravado, é isso que eu ia falar. Tá gravado. Tá gravado, o que tá acontecendo? Não, mas é assim, uma orientação. Olha, gostei dessa palavra. Gostei dessa palavra. Quando a gente fala em previdência, o Tesouro IPCA é o símbolo, né, de índice de preço ao consumidor amplo, e ele é um dos índices de inflação. Então você tem a taxa do Tesouro mais o IPCA, e ele vai sendo corrigido. É um produto interessante para daqui 15, 20 anos, então para você ir investindo, colocando um pouco de dinheiro, dá para ir, tem alguns produtos lá a partir de 60, 150 reais por mês, vai colocando lá durante bastante tempo, todos os meses. E se você quiser complementar o investimento exterior e você cria esse equilíbrio, pode colocar menos no exterior se você quiser se aposentar no Brasil, pode colocar mais no exterior se você quiser se aposentar lá fora. Isso você vai vendo de acordo com seus objetivos
objetivos ali. Mas seja realista, você precisa investir porque você precisa correr atrás. Na verdade, a gente não tá, assim, atrás de ninguém, né? Não tem nada vindo atrás da gente. Na verdade, a gente precisa correr atrás da inflação, que ela vai pegar a gente alguma hora. Então a gente precisa se antecipar essa pegadinha. Isso, melhor. Precisa se antecipar. Exato. Boa, Bru. Mais algum dado que você queira acrescentar? Ou a gente pode ir pra uma dica marota? Não, acho que eu ia trazer agora os dados do INSS que a gente falou no começo. Que a gente falou no começo, exatamente. Eu ia trazer esses dados. Então, só pra você... Volta aí um pouquinho, gente. Mas só pra fixar aqui. Dos 36 milhões que recebem o benefício do INSS, só 778 pessoas recebem 7 mil reais, 7 mil e pouquinho, que é o teto do INSS. Então... É aí, né? É aí. Fica a dica. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Não, pelo amor, com esses dados, gente, é o que eu falei. Ou foge do país, ou vamos se ajustar. Então, se a gente tá tentando criar um ajuste aqui, então vamos lá. Bru, sua dica, então, com relação aos investimentos, assim, devido a todo esse contexto e dados que você trouxe pra gente, o que mais você poderia acrescentar? Tá, vamos lá. Acalme-nos. Vamos lá. Eu escrevi até, tá? Eu vou assumir. Eu escrevi, gente, porque eu queria trazer... Agora, calma, a gente podia colocar música tipo Titanic, agora precisa ser uma coisa assim, mas que ela vai ser dramatizada. A flauta desafinada? Mas vai ser emocionante. Tá bom. Ó, pensa. Não, como recitar um poema, vamos lá. Economizar 50, 200 reais por mês não vai te deixar rico, mas te ensinará a economizar 2 mil quando você estiver ganhando 8 mil reais. Tudo é um aprendizado, então não menospreze os pequenos hábitos. Pouco valor guardado por mês vai gerar uma renda passiva para você no futuro, te ajudando a complementar a sua aposentadoria. Agora, um grande valor guardado por mês que vai te trazer a liberdade financeira. Não tá concorrendo às eleições por quê? Não, política não. O Ministério da Economia, pelo menos, o que é isso? Eu pareço, calma, tá? Gente, eu adorei isso aqui. Economizar 50, 200 reais por mês não vai te deixar rico. Mas se economizar... Mas vai te ensinar a economizar 2 mil quando você estiver ganhando lá na frente 8 mil. É isso. É. Hábito. Porque todo mundo vira e fala disciplina. Assim... Isso daí eu trouxe porque a gente tá falando muito aposentadoria, mas só tenho 50 reais por mês. Eu sei, incentivei bastante vocês, mas é assim, é aquela, né, passei o pé ali em vocês, mas é pra acordar. Então não menospreze. É 50 hoje, 100 amanhã, 200 daqui 3 anos. É isso. Exato. É você e o saber, hábito. E é o hábito e você comemorar pequenas conquistas. Sobre comemorar pequenas conquistas. Ah, é a frase do nosso podcast. Sobre comemorar pequenas conquistas. Eu amei, é um coach isso agora. Eu amei. Eu vou começar o próximo depois, semana que vem, quando a gente se encontrar, a gente vai começar com essa frase. E quando você escrever o seu próprio livro, esse vai ser o título. Comemorar pequenas conquistas. Eu queria por muito. Por Bruna Aleman. Vem aí, gente. Eu queria muito escrever um livro. Ai, gente, será? Não, eu não sei escrever. Só você me ajudar. Você é jornalista, você ajuda? Ajuda, inclusive com contato com a editora. Alô, editoras! Já temos um livro aqui engatilhado, hein? Fechou, então. E vai ser mais um investimento seu, olha que maravilha. Ai, que maravilha. Tô emocionada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostou do assunto? Adorei mais uma vez. Adorei. Tô preocupada com a aposentadoria. Eu tô preocupada com a aposentadoria. Ele não foi tão levinho, mas ele foi necessário. Aquele bate-papo necessário. Foi necessário. Né? E dúvidas a galera pode mandar pro WhatsApp da Mix, certo? Pode, lá no 11 981801000. Isso aí. E nas nossas redes sociais, né? Acesse sempre as redes sociais de Bru, que é Bru Aleman. E o seu, Karina Hutchins. E ela sempre tá no Mix News. Tô lá. Com os famosos. Tô lá sempre, entrevistando. Bru, obrigada por mais uma aula. Obrigada a você, Ká. Um beijo. Beijo. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara. O jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix.